Presidência, 3 minutos. Que agradeço, senhor presidente, deputado Manato, senhores deputados. Nesse pronunciamento, até porque a sessão deliberativa já acabou, eu queria me dirigir ao cidadão brasileiro que tem uma posição ideológica clara e que talvez esteja vivendo um momento de confusão. São aqueles que, quando se olham no espelho ou quando refletem sobre a sua posição política, se identificam ou acham que fazem parte da esquerda ou do pensamento esquerdista. O que é importante para a democracia, inclusive, que haja pensamento ideológico de esquerda, de direita, a social-democracia que permeia o PSDB, o nosso partido, que busca o equilíbrio. Mas ser de esquerda ou militar pela esquerda não pode se confundir com uma defesa cega de um governo corrupto que usa dessa retórica para enganar uma parcela da população. A gente tem que entender o que está acontecendo hoje no país. O país vive a pior crise econômica e moral da sua história. E aí um discurso ideológico tenta se sobrepor à realidade dos fatos. Está muito evidente que a gente não pode, na base desse discurso, querer a continuidade disso que aí está. Até porque esse governo está há 13 anos no poder. As reformas estruturantes não foram feitas. Reforma política, uma discussão definitiva sobre a questão da Previdência, novas regras para a política do país, nada disso foi enfrentado. Eles ficam apenas utilizando de uma retórica para enganar um segmento, e aí eu falo para um segmento legítimo da população. Eu não estou falando para aquele pelego que usa deste discurso para ter benefício próprio, para ter um cargo no governo, nada disso. Eu estou falando do cara legítimo, do sincero, do que acredita nas palavras que diz e que acredita na sua luta política. É para esse que eu quero me dirigir nesse momento. Por que continuar a defender a continuidade desse governo corrupto? Por quê? Qual a prova mais que a gente quer de que esse governo utilizou dinheiro de Caixa 2 na sua reeleição? O tesoureiro está preso, o marqueteiro está preso, o ex-presidente do partido está preso. Todos que se envolveram e que tinham cargos relevantes na estrutura de poder que aí está, apodrecidos e mofadas, estão presos. E as pessoas continuarem a defender como se fosse Fla-Flu e time de futebol. Eu não estou pedindo que alguém deixe de votar ou de ser eleitor simpatizante do PT e venha ser simpatizante do PSDB ou de qualquer outro partido. O que não se pode é fechar os olhos e ser conivente com a corrupção. Porque aí sim, vocês estão sendo contraditórios com sua própria história. A gente precisa fazer essa reflexão, que haja o debate de posições entre direita e esquerda, que haja o debate entre conservadores e progressistas. É democrático que esse debate aconteça. Inclusive das forças hoje democráticas que pedem o impeachment, existem... Conclui, presidente. Conclui. Existem várias que têm posições diferentes da minha. Existem forças conservadoras que têm posições completamente opostas à que tenho, por exemplo, a respeito das minorias e dos direitos humanos. Mas isso não vai deixar que eu, por este motivo, deixe de entender que a democracia e a Constituição é um bem maior, de que a luta pela ética e pelo fim da corrupção é um bem maior. Então a gente precisa virar esta página no Brasil. E para virar esta página do Brasil, nós não podemos tratar o debate que acontece hoje como se fosse o debate do Fla-Flu e do time de futebol. Como se de um lado está o mal, do outro lado está o bem. O que a gente tem que entender é que esse governo que está aí é corrupto, é incompetente, as provas estão colocadas. Não é discurso ideológico que pode nos prender a uma defesa que é equivocada e que está destruindo o Brasil.